Bom dia, meus queridos. Eu sou o pastor Kleber Martins e estamos aqui para dar continuidade ao nosso Minutos de Inspiração. O tema que nós vamos abordar hoje é perdão. E para falar sobre perdão, eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 3. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 3. E diz assim a palavra do Senhor: tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Olha que versículo poderoso e muito interessante para aplicarmos em nossas vidas, né? Como é bonito ver como Deus se preocupa conosco em todas as áreas da nossa vida, né? E agora, especificamente, Ele está tratando sobre perdão. E é muito interessante ver como Jesus entende o quanto o perdão é importante nas nossas vidas, né? E às vezes nós temos muita dificuldade em perdoar. Quando alguma pessoa de repente machuca a gente, quando alguma pessoa fala alguma coisa no qual nós não gostamos, nós não aceitamos, quando alguma pessoa nos contraria ou até mesmo nos atinge, nos ataca de alguma forma, via de regra nós temos muita dificuldade em perdoar. Mas na verdade nós vemos que o Senhor Jesus, Ele nos dá algumas instruções sobre isso. E é interessante que Ele começa o versículo falando: tome cuidado. E nós precisamos tomar muito cuidado ao não perdoar. Porque nós sempre precisamos lembrar, e isso tem que ser algo constante na nossa vida. Nós precisamos lembrar que Jesus um dia nos perdoou. E Ele nos resgatou através da sua morte na cruz do Calvário. E Ele nos limpou de todo o pecado. Ele perdoou todo o nosso passado, tudo aquilo no qual nós fizemos e desagradava, Ele limpou, perdoou. Isso não existe mais em nossas vidas. E assim nós devemos também fazer com os nossos irmãos. Assim também nós devemos fazer com as pessoas. Independente da situação que de repente você esteja vivendo, independente do que essa pessoa de repente fez para você. Pode ter sido algo terrível, pode ter sido algo muito doloroso, algo que tenha prendido realmente a sua vida e você tem muita dificuldade de perdoar. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que perdoar. Nós precisamos ir às pessoas e mostrar o perdão de Deus através das nossas vidas. E muitas vezes isso é muito difícil, porque o perdão, via de regra, não é algo natural. A nossa reação natural às situações difíceis no qual nós sofremos alguma agressão ou alguma ofensa é criar naturalmente uma repulsa, né? Nós não queremos mais falar com a pessoa, eu não quero mais ver essa pessoa na minha frente, eu não quero mais ter contato com ela, porque ela me ofendeu, ela me fez mal, ela fez alguma coisa para mim no qual não merece o perdão. Só que uma coisa nós precisamos entender: quem define se ela merece ou não perdão não somos nós, é Deus. E nós temos que pensar o seguinte: se Jesus perdoou essa pessoa e entregou a sua vida também na cruz do Calvário por ela, não vai ser você que pode negar o seu perdão para ela também. Isso é muito difícil, meus queridos, isso é muito doloroso. Muitas vezes, às vezes nós vamos ter que torcer o nosso braço, nós vamos ter que abrir mão de alguns conceitos nossos, nós vamos ter que abrir mão, de repente, de um orgulho, de um ego que nós temos, que é muito difícil de quebrar, simplesmente para poder perdoar. De repente você que está assistindo esse vídeo tem algum problema com uma pessoa que de repente é muito próxima e você não consegue perdoar. A Bíblia nos ensina que nós devemos largar tudo o que estamos fazendo e ir atrás desse perdão, ir atrás da pessoa. E se você tiver que pedir perdão, peça perdão. Se você que tiver, como diz o versículo, que repreender a pessoa, explicar para a pessoa que ela estava errada no que ela fez, para que ela possa te perdoar, ou para que você possa perdoar ela, faça isso, repreende essa pessoa, mas não deixe de correr atrás disso, não deixe de resolver esse problema, porque nós não devemos ficar sem falar com o nosso irmão ou deixar de ter um relacionamento com o nosso irmão. E se acontecer de uma pessoa que você precisa que te perdoe, ela não queira falar com você, ela não quer te dar atenção, não tem problema, libere você perdão no seu coração. Libere você perdão no seu coração, para que através disso ela possa enxergar na sua vida que o perdão de Deus está vindo sobre a sua vida e você, mesmo com a atitude dela, mesmo com ela não perdoando, não querendo olhar para você, mesmo assim você a perdoou, você quer um relacionamento e você está livre do jugo de você não perdoar e de estar preso a ela.
Que Deus abençoe a vida de vocês, que essa palavra sobre perdão, que Jesus está falando para os discípulos tomar cuidado, que nós possamos entender também o quão importante é perdoar e o quão importante é viver livre desse jugo quando nós estamos presos à pessoa no qual nós não liberamos perdão. Que Deus abençoe a vida de vocês, fiquem na paz.